E eu sei que o ovo está caro. Quando me disseram que o ovo estava R$40 a caixa com 30 ovos, é um absurdo. É um absurdo mesmo. Imagine a cena. Você caminha tranquilamente pelo mercado sem pressa. Afinal, a missão é simples: comprar apenas uma cartela de ovos. Mas, ao chegar na prateleira, o preço? R$40. Você revisa mentalmente. Trouxe apenas o dinheiro suficiente para os ovos. Nada além disso. O que vou fazer agora? Voltar para casa e buscar mais dinheiro, torcendo para que o preço não suba ainda mais? O povo brasileiro está vivendo uma alta nos preços dos alimentos que chega a assustar, com aumentos de até 50% dos valores em várias regiões do país, de acordo com a Associação Brasileira de Supermercados, Abras. Os preços dos alimentos básicos, como ovos, já subiram até 40%, e a situação tem gerado muita preocupação, já que as pessoas se deparam com valores cada vez mais altos e não têm muito o que fazer, pois precisam comprar para poder comer, pois se não comprar, não come. Se o consumidor começar a fazer estoque desses produtos, o preço ainda tende a aumentar ainda mais. Galinha tá botando ovo de ouro. Esse aumento tem relação principalmente com a alta nos preços da carne bovina e suína, fazendo com que muitos brasileiros busquem alternativas mais baratas, como os ovos. No entanto, com o aumento da demanda, o preço do ovo também disparou, em parte devido a fatores como o calor intenso, que estressa as galinhas e reduz a produção. Além disso, o aumento nos custos dos insumos, como o milho, para alimentar as galinhas, também impacta no valor final do produto, que é o ovo. A situação ainda pode piorar devido à proximidade da quaresma, pois se trata de um período de 40 dias, marcado pela abstinência de carne, onde muitos cristãos optam por comer peixe e ovos. Com o aumento da procura por esses alimentos, é esperado que o preço dos ovos continue a subir cada vez mais. Outro fator que contribui para essa grande alta é a nova legislação, que obriga todos os ovos a terem prazo de validade, o que aumentou os custos operacionais das granjas. O presidente Lula reclamou do aumento no preço dos ovos e disse que vai conversar com empresários para tentar resolver a situação. Mas, ao mesmo tempo, foi o próprio governo que criou a regra de colocar data de validade nos ovos vendidos soltos, o que só aumentou os custos para os produtores. Estamos em um governo que sequer sabe fazer as coisas e os impactos das mesmas. Depois de muita pressão gerada pela população, o querido governo decidiu adiar isso só para setembro de 2025. Muitos especialistas dizem que essa mudança pode deixar os ovos ainda mais caros, porque os produtores vão ter que gastar com máquinas, manutenção e funcionários para carimbar as datas. Aí o que era barato fica caro pra gente que é o consumidor e pras empresas. Enquanto isso, a população sofre, já que muita gente usa o ovo como alternativa à carne, que também está cara. O governo agora tenta voltar atrás na decisão para encontrar um jeito de segurar os preços dos alimentos, mas no fim, quem sente o peso no bolso são sempre os brasileiros. Durante o verão, as altas temperaturas afetam a produção de ovos, pois as galinhas sofrem e ficam estressadas. Elas comem menos e, consequentemente, produzem menos ovos. Embora o calor seja uma realidade conhecida, a nova exigência do governo de carimbar a data de validade na casca dos ovos vendidos para as empresas foi o que realmente intensificou. O que eu quero dizer é que esse problema do calor já existia há muito tempo e o nosso querido amoroso do coração chamado governo não tinha a ciência disso, porque se tivesse, não criaria uma nova legislação para incluir um prazo de validade nos ovos. E agora o próprio governo, que fez uma cagada, quer voltar atrás da situação e tentar amenizar o que causou. Senhores governantes do Brasil, se vocês querem implementar novas medidas, estudem a fundo primeiro antes de fazer qualquer coisa. Essa medida, que entraria em vigor em março de 2025, foi adiada para setembro após pressão do setor produtivo e político, sem contar a população, né? Produtores afirmam que a implementação dessa regra aumenta os custos de produção, especialmente para pequenos produtores, devido à necessidade de investir em equipamentos caros e adequações nas granjas. Diante disso, agora o querido e amoroso governo vai tentar usar a mídia para dizer que vai buscar alternativas para conter a inflação dos alimentos e garantir o acesso da população a fontes de proteína acessíveis, considerando que muitos brasileiros dependem dos ovos como substituto de carnes mais caras. Mas ao falar do preço da carne, garantiu que o governo vai encontrar uma solução. A carne começou a cair.
vai cair, e pode ficar certo que vai cair, e o povo vai voltar a comer a sua picanhazinha, a sua costela, outro pedaço de carne que ele deseja. Essa questão precisa ser encarada de frente. Já vimos muitas vezes no Brasil os preços dispararem por conta do clima, mas o que não dá para entender é como um país com uma superprodução de galinhas e ovos pode enfrentar escassez ou aumento nos preços por causa de novas medidas do próprio governo. Além disso, fatores como o calor extremo, exportações e importações também influenciam nesse cenário. Aliás, falei sobre isso em um vídeo recente no canal, comparando o Brasil e os Estados Unidos. Essa situação precisa de atenção antes que o ovo vire um artigo de luxo. Agora pensa comigo, e a vida de quem depende do ovo para trabalhar? Quem tem confeitaria, padaria, lanchonete? Sem ovo, esses comerciantes não conseguem fazer quase nada, porque ele é essencial e está em praticamente tudo que a gente consome no dia a dia. Agora, com essa alta no preço, o povo tá pagando R$1 por ovo. Uma cartela sai por 30 conto, é um absurdo. Os produtores já estão ficando doidos sem saber o que fazer, porque os custos para produzir também estão lá em cima. Isso tudo é reflexo da situação econômica do Brasil e até do clima, que também influencia. Enquanto o preço não baixa, os comerciantes já estão fazendo as contas para ver quanto vão ter que aumentar no valor do bolo, do salgado. No fim, quem paga é sempre o consumidor. Sempre que tem treta no mundo, seja guerra, crise ou briga entre potências, a gente acaba pagando a conta, mesmo sem ter nada a ver com isso. Para começar, o milho e a soja, que alimentam as galinhas, são precificados no mercado internacional. Se um país grande na produção desses grãos entra em guerra, como foi o caso da Ucrânia, o preço dispara e os custos sobem. Quem paga no final? O brasileiro. Aí vem o petróleo. Sempre que tem conflito em países produtores, o barril sobe e com ele o preço do diesel. Como tudo no Brasil depende de transporte rodoviário, o frete fica mais caro e, claro, o preço do ovo também sobe. E para fechar o combo, qualquer instabilidade no mundo faz o real desvalorizar. Um real fraco significa que importar coisas essenciais, como fertilizantes, fica ainda mais caro. Resultado, produção agrícola mais cara e preços mais altos no mercado. No fim das contas, a gente vive num país rico em produção de alimentos, mas paga preço de importação. Qualquer crise internacional vira desculpa para aumentar tudo, e quem se lasca sempre é o povo. O ovo, que já foi sinônimo de comida barata, agora tá ficando bem caro. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Sempre busco trazer vídeos práticos para te ajudar a entender o que está acontecendo no mundo e como isso pode impactar suas finanças. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdos como este. Até a próxima!